Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar do meu novo telefone Vivo X300 Ultra. Será que é bom? Vou falar os prós e os contras que eu encontrei até agora nessas 2 semanas de uso. Então vamos lá, eu comprei esse telefone por importação direto da China e nesse kit vieram as 2 capinhas, a capa para usar no kit fotográfico e uma capinha de silicone, o carregador de 100 watts, que eu não trouxe para cá porque é o mesmo carregador que eu uso no meu Mac, já que o Mac não vem com carregador, essa lente 200mm, porque eu achei que não justificava comprar de 400 porque 200 já é muito, os anéis adaptadores. Bom, essas coisas aqui muitos de vocês já viram nos outros vídeos, provavelmente, porque há muitos vídeos desse telefone mostrando os acessórios. E o grip de mão, que é muito importante e muito bom isso aqui, eu vou mostrar para vocês em detalhes depois. O que tem na maioria dos testes são coisas básicas para um usuário comum e eu quero levar isso mais para o lado do audiovisual. E sim, esse telefone dá para fazer ótimos vídeos e dá para fazer ótimas fotos. Então, pulando toda a parte de ficha técnica, basicamente esse aqui é um telefone de 16 GB de RAM com um armazenamento de 1 TB. O que eu achei de interessante nesse telefone foi realmente o tamanho dos sensores. Os sensores grandes dão uma qualidade de imagem excepcional. Eu praticamente não uso o modo de filmagem normal dele, só quando é alguma coisa esporádica, mas para trabalho eu uso a aplicação que ele tem dentro da própria câmera, que transforma o telefone numa câmera profissional de filmagem e realmente tem todos os comandos, é muito parecido com o Blackmagic e muita gente vai comparar ele com o iPhone 17 Pro Max. Ele ganha em algumas coisas, aliás, ganha em bastante coisas e perde em outras, e eu vou falar isso para vocês aqui no decorrer do vídeo. Então vamos lá para o que me interessou nesse telefone, o que eu vi nele que não conseguia achar num iPhone. Os sensores, que são grandes em todas as 3 câmeras. Eu consigo ter, mesmo à noite, uma qualidade boa no sensor ultra grande angular, que é de 14mm, coisa que atualmente não se consegue em outro telefone. Consegue sim imagens boas, mas não tão boas quanto nesse aqui, tanto foto quanto vídeo. O sensor principal eu gostei muito, que é uma distância de 35mm, porque a maioria dos telefones, eu já falei isso num vídeo anterior aqui, vem com a câmera em torno de 23, 24mm na câmera principal. Então esse aqui já vem com 35mm e é fantástico. E com esses 35mm eu consigo muito mais compressão de fundo, consigo um bokeh até razoável, mesmo sendo um telefone, e consigo também não distorcer tanto a minha imagem. E a teleobjetiva tem uma compressão de planos muito interessante, tem um bokeh muito interessante. E com essa lente 200mm realmente você consegue um desfoque muito bonito de fundo. Claro, tem que estar longe, tem que estar bem longe, mas sim, você consegue. E eu filmei um evento com esse telefone, um evento pequeno, só para saber como que é a qualidade das imagens em 10 bits na edição. Bom, o que eu achei é que as imagens ficaram muito boas, uma textura muito boa, não tem aquela textura de telefone, que você olha e já vê, isso aqui foi filmado com um telefone. Não, a imagem tem uma textura ótima. As imagens que eu consegui chegar mais próximo e usar 35mm tem um desfoque de fundo muito bonito. Em 200mm eu fiz algumas imagens que ficaram realmente muito boas e muitas imagens você não nota que não foi feito com uma câmera, aliás, praticamente todas as imagens. O que vai diferenciar esse telefone realmente de uma câmera profissional, que você vai ver aquela diferença maior, é no desfoque de fundo, porque o tamanho do sensor comparado a uma câmera APS-C ou uma câmera full frame é muito grande. Mas a textura da imagem em si é muito parecida. Inclusive, para converter os arquivos do log, eu utilizei o LUT da Sony para o S-Log 3. Se tratando de fotografia, até agora eu tive poucas oportunidades de fazer testes. Fiz algumas poucas fotos aqui no estúdio também durante uma sessão que foi hoje. Vou deixar as imagens aí para vocês verem. O que ele consegue fazer no modo retrato é absurdo. Cada fiozinho de cabelo você vê o recorte e não importa se é dia ou noite, ele faz super bem. Agora vamos falar de alguns pontos positivos que eu vi aqui. Anel adaptador, muito bom, muito... eu coloco o filtro Pro Mist, eu usei o filtro Pro Mist em algumas coisas e ficou muito bom porque deixa uma textura ainda melhor na imagem, gostei muito. Então praticamente tudo que eu tenho filmado com o Pro Mist e o filtro ND por cima. Take
my time to keep on dancing, to walk that line, yeah. You got me shifting the paradigm, no longer wishing, you're my lucky strike. O punho. Hoje eu tive a confirmação de que é muito melhor para fotografar, a ponto de que eu vou fotografar e acho estranho mexer na exposição e alguma outra coisa na tela, porque o punho tem aqui um botão, uma rodinha que você consegue regular. Vou colocar aqui perto do microfone. Tem os cliques, como se fosse de uma câmera profissional mesmo. Então, mesmo no modo retrato, às vezes ele faz a exposição, principalmente usando os LEDs aqui do estúdio, ele faz a exposição no geral e o rosto fica um pouquinho mais estourado. Então eu só baixo aqui alguns pontinhos na exposição, tá ótimo. Para muitos trabalhos eu acredito que o telefone resolve tão bem quanto uma câmera profissional. Essa é a verdade, nós profissionais não gostamos disso. Se o telefone tem os recursos apropriados para você entregar um trabalho quase ao nível de uma câmera profissional, onde quase ninguém vai notar a diferença e talvez até ninguém note a diferença nas redes sociais, o telefone é uma coisa fantástica e muitos trabalhos eu vou encaminhar para esse lado, porque é muito mais prático. Eu já tenho 3 lentes aqui à minha disposição, eu tenho uma máquina de edição, eu tenho muita coisa na minha mão, coisa que a câmera não entrega. A câmera me entrega uma outra qualidade, um outro tipo de material, mas que muitas vezes não é necessário. Então agora eu quero falar sobre alguns pontos negativos que eu encontrei nesse telefone. Por quê? O telefone tem um sistema operacional que ainda tem algumas falhas. O meu é a versão chinesa, mas eu sei que na global é a mesma coisa. A bateria é um pouco maior, isso eu gostei, mas é o mesmo telefone. Então o primeiro defeito que eu vou falar é o mais grave que eu achei. Eu uso os microfones DJI, então muitas vezes eu gravo com o microfone externo. Eu pluguei o microfone no telefone e vi que ele tem um delay na hora de gravar. Na gravação normal, na gravação modo retrato. Olha, agora que começou. Ai. Mas pelo menos no modo profissional, em log, eu não vi esse atraso. Ele tem um leve atraso, mas não é tão grande, não é quase perceptível. E esse atraso vai ficando maior com o decorrer do vídeo, porque o telefone não grava no frame rate fixo. E esse é o segundo problema, o frame rate fixo, que ele não tem. Quando você grava no iPhone, no Blackmagic, você consegue ver lá o frame rate. Se está em 24, ele vai estar em 24, se está em 30, ele vai estar em 30. Aqui não, aqui se você grava em 30, ele pode estar 29,9, 29,95, 31. Cada vídeo ele grava num frame rate independente se você coloca 24, 25, 30, 60 ou 120. E quais são os problemas nisso? Porque a diferença é mínima, né? Talvez ali 2 frames por segundo, mas no decorrer de um vídeo de 5 minutos, eu vou chegar lá na frente e esse áudio vai estar atrasado talvez 15 frames, 20 frames, que é quase 1 segundo num vídeo de 24, né? Então o áudio gravado nele, se for um áudio acima de 1 minuto, você vai notar essa diferença, infelizmente. E isso me leva a um outro problema, que é na hora da edição. Para editar os vídeos desse telefone, eu uso o Premiere Pro. Eu sempre usei o Premiere Pro, não migrei para o DaVinci, como muitas pessoas fizeram. Muitas pessoas que usam o Premiere já estão habituadas há muitos anos. Então o Premiere não aceita o frame rate variável. Então ele tem engasgos que eu achei um lugar que você consegue mudar isso, você consegue fazer ele aceitar o frame rate variável, só que ele diz que não é sincronizado com áudio. Então quer dizer, o Premiere tenta sincronizar isso para o áudio ficar junto com o vídeo, que tem essa diferença, mas aí o vídeo fica engasgando, ele pula quadros. Então eu mudo essa configuração, só que o problema é que não dá para mudar numa timeline inteira, ou não dá para mudar em todos os vídeos de uma vez, tem que ser um por um. Pelo menos foi isso que eu encontrei, procurei na internet, não achei uma forma de fazer isso em todos os vídeos ao mesmo tempo. Eu testei no DaVinci, eu não uso ele, mas eu testei, funciona realmente, roda bem. Testei no CapCut, o CapCut roda super bem, roda liso os arquivos. Então esse problema foi só no Premiere Pro e provavelmente por causa disso as imagens não aceitam o estabilizador do Premiere. Quer dizer que eu tenho que alinhar essa sequência para depois aplicar o estabilizador. Não são grandes problemas, mas é uma chatice que tem ali, então eu não ouvi ninguém falar disso na internet, então eu venho aqui falar porque eu creio que as pessoas
que viram esse problema não falaram porque muitos deles são patrocinados, receberam o telefone, né? Esses criadores maiores que receberam o telefone, eles não vão falar de alguns defeitos. Uma outra coisa que eu encontrei que eu não gostei, que muita gente falou super bem, é o estabilizador. Ele tem um estabilizador ótico. Se eu chacoalhar o telefone aqui, você ouve o barulhinho, que ele tem um estabilizador no sensor, em todos os sensores. Esse estabilizador não é suficiente para estabilizar 100% a imagem. Ele usa o estabilizador digital, que dá um cortezinho na imagem para estabilizar, como é o estabilizador que tem em praticamente todas as câmeras hoje, né? Então essa estabilização ativa, ela é muito boa quando você está com o telefone parado. Agora, no gimbal ou me movimentando, ele segura a estabilização até um certo ponto que ele não consegue mais segurar e ele solta de uma vez. E a imagem dá um salto. E a imagem fica inutilizável quando ele dá esse salto. Eu já filmei, eu vou botar aí para vocês as imagens para vocês verem. Eu reparei que isso aconteceu em 60 quadros por segundo. Depois que eu mudei para 30 ou 24, isso não aconteceu, ou pelo menos eu não vi isso acontecer. Mas é muito chato. Em 60 quadros você tem que desligar o estabilizador ativo e para filmar na mão é muito difícil, a imagem vai tremer bastante. Então, para usar sem a estabilização, eu coloco no gimbal para filmar 60 quadros sempre, porque gimbal ou tripé, porque é inviável usar a imagem sem o estabilizador na mão. A Vivo tem um aplicativo que você instala no computador, que é bem interessante, apesar do meu estar em chinês eu não entender quase nada do que está lá. Ele transfere as imagens do telefone para o computador sem cabo, com cabo. Você consegue controlar o computador através do telefone e fazer muitas outras coisas. Mas todo vídeo que você filma e troca de lente durante o vídeo, porque mesmo filmando em log ele consegue fazer isso, trocar de câmera durante o vídeo, esse vídeo não passa, ou ele passa com defeito e não abre de jeito nenhum. Então aí eu tenho que conectar, eu ando sempre com SSD, toda vez que eu filmo com ele eu passo as imagens para o SSD para depois passar para o computador, porque é a única forma que ele lê realmente as imagens. É um pequenininho defeito, mas eu só estou falando aqui para constar, não me atrapalhe em nada. Olha só, eu vou gravar a tela agora para vocês verem a câmera. Olha aqui, em 14mm, 35, olha só. Eu vou começar a gravar, né? Vou mostrar o arquivo real para vocês depois. Olha aqui, essa imagem da tela, já com o meu LUT aplicado na imagem, só para visualização, claro. Mas olha como fica bonito. Aqui em 14, olha só, 35. Apesar do fundo estar escuro, você consegue ver ali o desfoque do fundo, como é que fica. E essa outra lente de 85mm é fantástica, fantástica. Eu reclamei da estabilização, mas só aquele bugzinho que dá quando você se movimenta muito. Mas assim parado, essa estabilização é fantástica. Já filmei em 200mm, inclusive o vídeo que eu fiz no parque eu fiz todo na mão. E muitas imagens parece que tem um gimbal, de tão estabilizada que tá. Então o vídeo foi esse, foi só para falar alguns defeitinhos que eu encontrei no telefone, mostrar a câmera dele, mostrar do que ele é capaz. Claro que ainda tem muito mais coisa para fazer com ele, para mostrar muito mais do que ele é capaz, mas eu estou extremamente satisfeito. Essas mínimas coisas que eu encontrei no telefone eu acredito que vão ser corrigidas e não são defeitos muito grandes. O tamanho desses sensores, a qualidade que me entrega tanto em foto quanto em vídeo, modo retrato, o log é comparável com o log do iPhone, sim, talvez o do iPhone seja melhor, mas porque é um app mais acertado, o Blackmagic. Os arquivos feitos aqui são muito bons e a versatilidade que essas câmeras me dão são muito maiores que a versatilidade que eu tenho com o iPhone, principalmente em baixa luz, porque os sensores aqui são grandes. O menor sensor desse telefone, se eu não me engano, é maior ou é o mesmo tamanho que o sensor principal do iPhone. Então o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aqui, deixa o comentário. Eu aprecio muitos comentários de dúvidas, se você deixar aqui pra gente fazer novos vídeos, para usar esses comentários para criar novos vídeos aqui pro canal. E até o próximo vídeo.